Vamos lá. Como eu falei, alguns autores relacionados a Alain. Alain fala o quê? O modo de pensar. E o modo de pensar, nós temos que dizer sim ou não. Nos campos relacionados epistêmicos entre o ato e o crescimento. No período excepcional e no período comunicativo e outros panoramas ligados ao pensar, sentir, agir e a nossa própria consciência corporal. Vamos lá. Quando falamos sobre meios ocidentais, falamos de exportações de matérias-primas. E essas matérias-primas nos traz algo analíticos entre o próprio glorioso homem analisando o outro pela sua própria estética e luxúria. Mas a própria luxúria nos traz exageros ligados à própria apatia. Aonde há uma imperfeição, há um conhecimento. Porque eu vou olhar que eu tenho a minha imperfeição e vou buscar pontos de conhecimento para um aprendizado. Aonde há um aprendizado, há uma reconstrução. Então, aonde eu penso, há um crescimento. Mas aonde eu penso, tenho que sentir. Aonde eu penso, tenho que agir. Aonde eu penso, tenho que autoanalisar periodicamente quais são as maneiras entre as linhagens ligadas à própria corporeidade. Vamos lá. Quando eu penso, eu sou um ator social. Quando eu penso, vai acontecer atos e autorias sociais minhas, entre a sociabilidade, entre meios que possam, ou seja, haver uma comitiva de relacionamentos ligados a dados e pesquisas. Ou seja, quando eu vou me desembarcar em outro lugar ou departamento, vai ter o que? O seu salto alto e a sua identidade. Cada um vai achar a sua alça, o seu cabá, o seu sapato, ou seja, o cangasco, até usei o termo, também cangasco muita gente usa o termo também ligado aos campos literários, que é a maneira que as pessoas falam no campo da linguagem corporal. Ok? Então vamos lá. Quando eu falo sobre burocracia, eu mesmo estou burocratizando a minha própria família e a minha própria vida. A própria burocracia ou seja, é o Buterman, é o Balterman. Só quais são as maneiras que nós podemos relacionar a modernidade industrial e pós-industrial. O que vem a nos relacionar sobre esses campos importantes que correlacionam entre a assinuidade ligado a assinar, associar e também anunciar. E esse campo de assinuidade vai associar movimentos entre a filosofia do esporte, e a filosofia do esporte vai reintroduzir épocas passadas e vão só adaptar outros conceitos relacionados à porcentagem, treino, vai colocar só o autor lá e a sua própria autoria. Porque é um quebra-cabeça, se criar uma equação, lembra de Einstein, entre as leis da gravidade. Lembra-se de outros homens que querem ser ícones, entre beleza, entre parâmetros ligados à própria pesquisa, que é uma pesquisa que vai analisar fatos importantes entre maneiras e fatos que vão trazer para você um campo entre o seu próprio poder. Será que o homem, na sua própria brandura, vai ter efeitos benéficos, óperos, harmônicos, ligados à própria motricidade? É algo copioso, porque a liberdade nos traz fatalidades. E a própria liberdade nos traz cogitações. E a própria cogitações nos traz o quê? O belo e o feio. A bela e a fera. Por que não pode ser a fera a mulher e o homem feio? Porque a mulher sempre ela vai ser bonita, que é um objeto de comida, é um objeto de desejo, ou o homem também não pode ser um objeto de desejo. Porque a bela e a fera nos traz argumentos ligados ao próprio homem, que tem que ser feio, e a mulher bonita. Ela tem que ser bem tratada. Eu falo para mim mesmo, como os tratados que eu estou aqui, entre onde eu estou inserido. É lógico que o homem tem que ter os seus tratados ligados às suas
avarezas, mas as suas próprias avarezas tem que haver um controle. Eu quero dizer que entre os princípios de forças e capacidades e ser capazes de analisar a si mesmo já nos traz veículos burocráticos e fóbicos, quanto mais uma fobia relacionada à própria tristeza, e a própria tristeza trazer uma teoria entre a identidade. E a própria identidade, meios que possam trazer dispositivos e aplicabilidades relacionadas ao pensar, o sentir e agir. Se o meu próprio corpo me traz um desejo de ser belo ou bonito, entre músculos, mas os próprios músculos venham a pensar, venham a analisar os meios periféricos. Vamos analisar os dados de treinos, ou seja, entre o cerne, entre a própria liberdade, aonde a liberdade é o seu próprio desejo de sentir a pessoa feia ou copiosa, é um plágio, ou você sentir o seu próprio desejo, a sua própria vontade, onde você tem o seu poder. O seu poder é o seu nome, o seu poder é o seu próprio carro, ou o seu próprio carro é o seu próprio poder, ou o seu próprio corpo é o seu próprio poder. Você é um homem maquinário, uma mulher maquinária, ou a sua própria vida é o seu próprio desejo. O seu próprio desejo é você viver analisando um ao outro. Busque pesquisas para analisar que você vai chegar ao mesmo poder que eu vou chegar. Você sendo uma luxúria, sendo, ou seja, uma degustação, um paladar, vamos chegar na guerra. Na própria guerra, aonde eu falei com a própria doutora Leila, há um termo da ciência da religião, Marcuse, que eu falei, mas tem outros doutores que trazem a realidade da ciência social. A realidade é essa que nós temos um antídoto de cura. Daqui a pouco vem mais outras doenças. Temos antídoto. Vamos lá, estudamos, pesquisamos. E fica mais feio, mais feia as próprias doenças, o índice, as estatísticas. Há conflitos epistêmicos relacionados à própria saúde e educação. O próprio jaleco vai trazer identidade entre a própria corporeidade. Ok? Vamos lá. Tá vendo a senhora falando hoje? Isso traz nojo. Nojo. Sapatinho, sandalinha, traz nojo. Eu coloco o meu jaleco, ó, dentro de um travesseiro tranquilo. Fiz minha diferença aqui. E se eu fiz alguma coisa errada, ok? Eu tenho nojo dos doutores, do doutoriado dela, entre a própria família de alguns, que entram na mídia para falar e resmungar. Faça o seu campo respectivo de análise. Eu não perco tempo para analisar. Eu vou estudar, fazer pesquisas e dados. Se o hospital da clínica tem aqui, tem lá em São Paulo e outros estados. Mas analise bem as pesquisas. Ok? Então são fatos importantes em nossa vida. A leviandade somos nós próprios relacionando a si mesmo. Ou seja, propriamente dito, entre os seus efeitos colaterais e bilaterais, entre a biodinâmica, a cinesiologia, a motricidade humana, e que nós vamos chegar em efeitos superiores em busca de necessidades e explicações e compreensões que acontecem, meios fenomenais, fenômenos hermenêuticos que ocorrem, ou seja, entre a existência do movimento para o momento, ok? Então, as obras ligadas ao sentido, ligado à força, nos traz uma aplicação entre a aplicabilidade generalista ou general. O campo generalista já nos traz condenações que são gerais, aonde vamos generalizar. O que não pode generalizar, já generalizamos uma teoria geral. Tempos atrás eu discuti com um professor e falou, não podemos generalizar. Então o senhor já generalizou, porque o senhor falou não podemos generalizar. O senhor sendo filósofo vai entender o que eu quero dizer. Se eu já falei generalizar, já falei que é algo general. Se é general, não podemos generalizar, por quê? Não é a filosofia, não é umas coisas, não é as formas, não é algo copioso, tão lindo, mestre, doutor, legado lindo, não é minha área. Fui na coordenação de educação física, não é minha área, então. E nesse sentido, que clínica você é? O CLEF te agradece hoje. Okay? Não é minha, eu não estou culpando ele, mas há uma culpologia entre irresponsabilidade, colocar pessoas que são irresponsáveis. Está vendo minha vida pessoal. Tem que ver o conteúdo.